percebe-se que há uma presença muito forte do Espírito Santo de Deus na vida dos seguidores do Senhor Jesus nestes últimos dias. E isto é promessa da parte do Senhor para a vida de todos aqueles que assumem compromisso de fidelidade com o reino dos céus. A palavra do Senhor e o próprio Cristo, quando estava aqui na terra entre os seus, ele prometera de que quando ele saísse do planeta Terra, enviaria o Espírito de Deus para ensinar a sua igreja a fazer a vontade do Pai Celestial. De maneiras que hoje nós vivemos e nos movemos nas coisas espirituais do reino dos céus por esta presença forte e poderosa do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Em Atos capítulo 2 e o versículo 4, está escrito o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Durante o tempo da velha dispensação, nós aprendemos que o Espírito Santo de Deus era dado na vida dos servos do Senhor, digamos assim, de maneira limitada. Somente determinadas pessoas que cumpriam missões importantes, como profetas, sacerdotes, pessoas que estavam a serviço de Deus, recebiam porção do Espírito do Senhor para cumprirem determinadas funções a serviço do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E o Senhor nosso Deus, ainda no tempo da velha dispensação, ele prometeu que durante o tempo da nova dispensação, ele derramaria de maneira abundante o seu Espírito Santo sobre a vida dos seus servos e das suas servas. Aprendemos isso em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, onde nos ensina a palavra do Senhor. E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias derramarei do meu Espírito. Esta foi uma promessa antiga da parte de Deus para o tempo da igreja do Senhor Jesus. Havia uma expectativa deste tempo do derramamento sem medidas do Espírito de Deus sobre a vida dos servos e das servas do Senhor, Deus de Israel. E, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho
Jesus de Nazaré para inaugurar e implantar esta nova dispensação ou era do Espírito Santo de Deus sobre a vida daquele que é fiel ao Senhor. E quando o Senhor Jesus nasceu, foi pelo Espírito Santo. E quando ele exerceu o seu ministério, ele exerceu e prodigalizou coisas extraordinárias justamente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas quando ele estava como que se despedindo dos seus apóstolos, discípulos e seguidores, ele renovou a promessa antiga feita por Deus, da qual nós lemos aqui, quando nós encontramos em Lucas capítulo 24, versículo 49, as palavras do Senhor Jesus. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Este revestimento de poder é justamente a presença do Espírito Santo em nossas vidas. O Senhor Jesus tinha também determinado que os seus discípulos pregariam a palavra de Deus em todas as partes do mundo. Porém, para cumprir esta missão, ou imperativo do Senhor Jesus, eles precisavam do poder do Espírito Santo sobre as suas vidas. Eis a razão porque o Senhor fazia esta promessa. E tendo cumprido a sua missão, e tendo subido ao céu, chegava então o dia do cumprimento desta promessa da parte de Deus e da parte também do Senhor Jesus. Quando o texto que nós lemos aqui em Atos, capítulo 2, versículo 4, diz a palavra do Senhor que a igreja estava reunida em um mesmo lugar, quando de repente se ouviu um som vinda do céu, que era justamente o derramamento do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram ali a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Esta passagem bíblica nos fala da fidelidade do Senhor Jesus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó em cumprir a sua promessa. Ser cheio do Espírito Santo neste tempo da atualidade é receber o cumprimento da promessa do Senhor nosso Deus. E a promessa é para mim, a promessa é para você que está assistindo este vídeo. Uma coisa muito importante na nossa vida cristã, sabe qual é? É nós buscarmos ardentemente, fervorosamente, diuturnamente, a presença do Espírito Santo em nossa vida.